Boa noite, pessoal! Hoje eu separei aqui, até mandei pro meu celular reserva, as perguntas da Valentina. A Valentina ela é estudante de alguma coisa aí na URGS-RS, ela me mandou algumas perguntas dizendo que precisava entrevistar alguém da área penal. E ultimamente eu tenho pegado as perguntas que eu sei que podem agregar a mais pessoas e decidi compartilhar elas dessa maneira. Por quê? Não que eu seja um guru da advocacia criminal, mas eu sei que a minha história e aquilo que eu sei pode ajudar muita gente. Então eu divido porque eu sei que, assim como eu ajudo vocês vão lá e ajudam pessoas que estão precisando. Então assim a gente forma uma corrente. Olha só o que eu acabei de receber de presente. A minha gata acabou de destruir mais um papel higiênico. Muito obrigado, meu amor, por me avisar. Então, voltando, o que acontece? Falei para a Valentina, ó, Valentina, eu vou pegar essas tuas perguntas e vou responder em formato de vídeo, porque, assim, gente, são perguntas relacionadas aos porquês. Eu acho que, pontualmente, aquele momento em que a gente decide ir para a área criminal. Vocês vão ver, são 6 perguntinhas aqui, e eu sei que isso pode dar um estalo em muita gente, daqui a pouco não com vocês, ou assim, ó, daqui a pouco vocês podem até se identificar, ou lembrar de alguém que esteja passando por esse momento de transição, então lá vai. A primeira pergunta é: quais foram os fatores mais importantes na hora de optar pela advocacia criminal? Gente, para quem me acompanha há mais tempo sabe, né, que eu não queria ser advogado criminalista. Como assim, Felipe? Eu entrei na faculdade de Direito com aquele pensamento lá que é de 90% dos alunos que vão para o Direito, que vão ter muitas oportunidades e tal, concurso. Eu queria fazer concurso, nem sabia qual. Queria fazer concurso. Eu pensava assim, ó, enquanto eu não passar para um concurso, eu vou ter que advogar. Nem sabia o que era advogar. Mas eu vou advogar na área trabalhista. A última coisa que eu vou fazer vai ser advocacia criminal. E daí lá, quando eu comecei a ter o semestre, foi no 8º semestre, 8ª fase aí em alguns estados, comecei a ter a matéria penal, o processo penal, vai ser, puta cara, comecei a gostar do negócio. Mas eu não aceitava, eu era aquele cara com um pensamentinho assim, bandido bom, bandido morto, discutia com a professora na sala de aula, até a Mari, professora Mari, coitada, né? Eu pensava assim, pô, tu fala isso porque nunca roubaram, já roubaram meu carro, eu sei como é que é e tal. Enfim, eu tinha esse pensamento aí, por isso que hoje eu tento me cobrar para ter paciência com essas pessoas que não conhecem, porque eu não conhecia. Então eu tinha esse pensamento bem extremista, assim, revoltado com a bandidagem. Então, quando eu comecei a gostar, eu pensava assim, cara, eu tenho que gostar de direito do trabalho, que é o que eu já tinha pensado em fazer e tal, e odiei o direito do trabalho. Então, eu comecei a comprar matéria penal porque eu gostava, porque aquilo se desenhava para mim de uma maneira que era prazeroso. Então, o que foi determinante na hora de optar pela advocacia criminal? Cara, eu fiquei encantado pela matéria, e eu sabia que na prática podia não ser tão encantador quanto na teoria, então eu decidi experimentar o quanto antes. Então eu corri atrás de oportunidades para ver se eu ia gostar mesmo. E acontece que, embora a gente sofra muito aí, no sentido de viver muito mais dias de lutas do que de glória na advocacia criminal, isso foi determinante para eu optar pela advocacia criminal. Eu sou um apaixonado pela advocacia criminal. Pergunta número 2. E aí, eu quero saber, ó, se vocês quiserem dividir... Cara, eu sei que tem gente que tem vergonha de responder aqui, daí fica me mandando mensagem lá, só que eu não consigo dar conta de responder todo mundo. Mas manda aqui embaixo, cara. Pô, tô dividindo a minha história com você, divide a tua comigo aí, pô. Pergunta número 2. Logo que o senhor... É que nem doutor, né, meu? Doutor Felipe. Logo que o senhor saiu da faculdade, o quão preparado você julgava estar para exercer a prática? Isso lhe atrapalhou ou ajudou de alguma maneira? Cara, essa pergunta aqui é sensacional, porque o quanto eu me julgava preparado, a minha preparação era 0, eu não sabia porcaria nenhuma.
não sabia nada, não tinha experiência nenhuma. Eu aprendia lá umas pecinhas nas aulas de prática criminal dos fatos, do direito, do pedido, assim, um basicão. E isso aqui com certeza me atrapalhou pra caramba, cara, porque... Por isso eu digo sempre, e eu disse isso no último vídeo que eu gravei, cara, gente, se vocês têm oportunidade, vão aprender, porque deixar para aprender quando sai da faculdade, isso eu acho que acaba roubando um tempo da gente, porque a gente já podia sair engatilhado com várias coisas e a gente tem que sair correndo para aprender a trabalhar, porque a gente só vai ganhar dinheiro depois que aprende a trabalhar. Então isso me atrapalhou muito, me ajudou de alguma maneira, bom... Eu sou uma pessoa muito determinada, eu botei na cabeça que eu ia aprender e que eu ia fazer e eu fui lá, aprendi e faço. Então, me atrapalhou mais do que me ajudou. Então, quem tiver oportunidade, corre para aprender, aprende. Nem que não ganhe para isso, gente, nem que não ganhe, faça estágio, estágio com juiz, com promotor, com defensor, com advogado e assim, ó, aprende o negócio. Meus amigos que fizeram estágio no júri, na defensoria, com advogados, cara, os caras já saem da faculdade, assim, ó, engatilhados na profissão a mil, isso é muito legal. E eles passam muito menos trabalho nesse aspecto, eles já sabem produzir. Daí eles vão poder focar no que eu tive que focar ao mesmo tempo lá, que é negociação, venda, contrato, fechamento para fechar o cliente, para trazer o cliente para o escritório. 3. Pergunta número 3. Para quem pensa em advogar na área criminal, o melhor é tentar ser contratado em algum escritório ou abrir um negócio próprio? Na questão de adquirir experiência e se estabelecer profissionalmente. Então, gente, como eu disse antes, se você tem oportunidade, é porque eu sei que na advocacia criminal é muito difícil você encontrar vagas para trabalhar. Não é que é muito difícil, até tem, mas é muito escasso, não é um negócio que você vê sempre assim, como nessas áreas em que se trabalha com massa, com processos em massa, em direito civil, direito previdenciário, sempre tem um monte de gente nos escritórios trabalhando. A advocacia criminal é um negócio mais particular, um negócio que tem que ter uma atenção muito diferente em relação às peculiaridades do caso, então você não consegue contratar uma equipe de 10 pessoas para eles tocar no escritório. Você tem que ter contato com todos os processos, então eu acho que em razão disso contrata-se menos, os escritórios acabam sendo mais enxugados. Então, se tiver oportunidade, vai trabalhar com alguém, como eu falei, às vezes oferece teu tempo, cara, para aprender. O dinheiro, ele não é o mais importante nessa hora, eu sei que ele é importante pra caralho, mas nessa hora ele não é o diferencial. Toda a minha base hoje eu tenho muita segurança, gente, para trabalhar, sabe? Uma segurança que que na época que eu comecei era zero. São 5 anos de advocacia. Quando eu comecei era zero. Eu era totalmente inexperiente e eu pensava assim, cara, e se alguém me ligar para fazer um flagrante, se alguém me ligar para assumir um caso, o que eu faço? Com quem eu falo? Sabe? Eu não sabia para onde ir. Hoje eu tenho muita segurança em relação a isso, principalmente quando se trata de tribunal do júri. E eu digo isso por quê? Porque lá no começo, cara, eu fazia júri pra caralho, de graça, eu fazia júri comutativo, a gente trabalhava muito e não ganhava, a gente não tinha um retorno financeiro, mas eu aprendi muito, isso é uma base muito forte, porque naquela época a gente pegava de tudo no júri, então acabei fazendo júris aí de liderança de organização criminosa, de tudo. E quando você tem uma base assim de quem fez, botou a cara ali, a tapa, se doou, se entregou, mesmo sem aquela experiência toda, você cria uma casca. Então hoje, para me assustar um caso, olha, é difícil, eu acho, ainda tá para vir um casinho aí para me assustar. Então assim, ó, se tiver como ser contratado, corre atrás, aprende o sistema de trabalho, aprende ali ver como um advogado lida com o cliente, com outros advogados, ali as questões de escritório, mas não fica muito tempo nessa, aprende e salta fora. E se não conseguir vaga, vai lá e abre seu próprio escritório. É difícil, é trabalhoso, deixa a gente na pilha, numa pressão desgraçada, mas dá, gente. Eu fiz isso,
Minha sócia, ela trabalhou em diversos, eu acho que na cidade dela, os principais escritórios da cidade, ela foi lá e trabalhou, eu acho que em quase todos. Então ela tem ela saiu com uma carga de experiência da faculdade muito maior do que eu. Então, assim, ela teve essa oportunidade, saiu voando, produzindo, show, assumia casos com mais segurança e tal. Eu tive uma realidade diferente, eu tive que sair e começar a construir do zero o negócio, o conhecimento, a prática. E a gente está aí, trabalhando a mil pelo Brasil. Então dá. Se tiver como arrumar uma oportunidade, corre atrás. Se não tiver, não tem problema. Vai lá e faz o teu, não espera acontecer. Número 4. O quão importante seria fazer especializações, mestrado ou até doutorado para quem advoga? Existe alguma vantagem? Então, eu acredito que existe sim muita vantagem. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Mas para quem está iniciando na advocacia, isso não é determinante, gente. Para quem quer se estabelecer, para quem quer se organizar ali, principalmente financeiramente, porque é algo que pega muito a gente, a pós ela não é determinante. Você precisa aprender a prática. Se eu pudesse voltar atrás e ao invés de fazer pós, fosse gastar dinheiro em cursos de prática para aprender o trabalho, eu focaria ali, depois ia fazer a pós, depois que estivesse mais tranquilo. Claro, isso sou eu, né? Isso é o que eu penso. Daí você vai ver que nem eu vou dar o exemplo da minha sócia ali, ela fez um monte de especialização, terminou o mestrado e tal. Cara, é muito legal porque eu tive uma vivência bati muito pé na rua, em delegacia, fórum, balcão de fórum, e ela tem uma visão da academia assim que complementa, é muito bacana. A gente com certeza agrega muito um ao outro. Então, assim, num primeiro momento não é algo determinante, mas quando tiver oportunidade, quando tiver organizado, vai e faz. Se você já conseguir antes, faz antes. Mas para quem advoga não é algo assim crucial, muito pelo contrário. Número 5. Como lidar com questões morais, pessoais, quando você está atendendo um cliente que cometeu crime hediondo? Cara, essa é uma questão muito viagem, né? Principalmente para quem não é da área. Por quê? Porque na advocacia criminal, e eu digo isso para todo mundo, olha, é muito rápido você saber se você vai conseguir trabalhar na área criminal ou não. As pessoas que têm esse sentimento aqui de, nossa, isso aqui vai contra meus princípios, pá, ela sai rapidinho, não dura nada. Mas a questão é que o advogado criminalista ele tem que saber diferenciar. Isso já é algo que é muito interno, assim, a gente traz isso para a profissão, porque é difícil você chegar lá sem esse filtro, que é qual? De que a gente não defende crime. Nós não defendemos crimes. Nós defendemos o direito de defesa. Você sendo culpado, você sendo inocente, você tem direito a um processo justo. Se você é inocente, você tem o direito de ser absolvido. Se você é culpado, você tem o direito a ser condenado a uma pena justa. E a gente não defende o criminoso, não defende o crime, nós defendemos pessoas, nós defendemos direitos de pessoas. E a partir do momento que você diferencia isso, você consegue trabalhar com tranquilidade. Imagina, a minha especialidade hoje é trabalhar no tribunal do júri, isso é o que eu gosto de fazer. E a gente lida com crimes dolosos contra a vida, então, assim, normalmente são casos pesados, assim, lida com a vida, é morte, é tentativa de morte, na maioria dos casos, então, assim, são questões pesadas e que a gente tem que ter esse filtro de não confundir as coisas. Eu estou defendendo o direito de uma pessoa, e aí é outra coisa. Outra coisa que eu acho mais relevante ainda, que o advogado criminalista, ele estuda, ele se prepara, ele foca, ele trabalha muito, e ele se especializa, e ele vai muito atrás de aperfeiçoar a sua técnica, pensando em diminuir ou acabar com o sofrimento de outras pessoas. O advogado criminalista se distanciando desse apego material e financeiro e tudo mais,
O advogado criminalista ele tem que ser movido pela compaixão. Porque se você entra nessa só pensando na questão financeira, você não dura. Como eu disse, a gente vive muito mais dias de luta do que de glória. A gente lida com muitas injustiças, a gente madruga noites, trabalha fim de semana. Eu trabalhei agora esse fim de semana, feriado, esses dias que muitas pessoas fizeram feriado, pensando no melhor pro meu cliente que tem júri marcado agora. Então, assim, e claro, hoje eu recebo para isso, mas há um tempo atrás eu nem ganhava para isso, eu me quebrava assim, ó, fisicamente, psicologicamente, me desgastava muito preparando defesas, porque a gente precisa de algo maior, para exercer aquilo que a gente gosta. Daí, no caso, a gente acaba sendo movido por essa compaixão. A gente se aperfeiçoa para diminuir ou acabar com o sofrimento do outro. E isso é muito legal, gente. Isso é muito... Essa questão de... E Gandhi, tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, e em que ele fala que o ser humano, ele só vai conhecer a verdade, ele só vai ter a verdadeira compreensão interior a partir do momento em que ele conhece a dor e o sofrimento. Então, eu acho que toda vez que a gente se doa, toda vez que a gente está próximo, e o processo criminal é a gente estar próximo da dor alheia, de algo que é extremamente sensível, que fragiliza muito outra pessoa, a gente começa a se conhecer mais, a se entender mais, a se gostar mais e a gostar mais do que a gente faz. Então, isso para mim vai muito além dessa... Essas são as questões que me movem. Então, ainda que eu não seja obrigado a defender nenhuma causa, ainda que tenha casos em que eu possa me sentir afetado, eu não me vejo hoje deixando de fazer uma defesa porque isso vai contra os meus princípios. Eu acho que advogado criminalista mesmo não tem essa, sabe? É a minha opinião, gente. Vocês estão olhando aqui meu perfil, meu videozinho aqui, vocês vão ter que ouvir minha opinião. Número 6. O Senhor já enfrentou alguma dificuldade que o fez pensar em mudar de área de atuação? Se sim, quais os motivos que o fizeram permanecer? Cara, olha só, dificuldade. Eu acho que as maiores dificuldades... Bom, no primeiro momento, não sabia trabalhar. Isso foi foda, mas correndo atrás, fui aprendendo. Daí depois que eu já estava engrenado, teve uma época do júri, fazia júri bastante, teve a época do flagrante, fazia um monte de flagrante. Depois que eu estava engrenado, trabalhando pra caramba, qual que foi o que me fez pensar em mudar de área? Porra, eu trabalhava e não ganhava, não tinha retorno financeiro. A gente demora para ver assim, a coisa engrenar. Só que assim, ó, isso eu pensava, puta que pariu, esse negócio não vai dar, o que eu faço? E a gente pensa, mas não só pela questão financeira. Eu digo que a financeira é uma das que mais me pegaram, assim, porra, imagina você trabalhando pra caramba, você é advogado, as pessoas te chamam de doutor, e você quer comer um negócio fora, não consegue, você às vezes não tem dinheiro para abastecer o carro. Isso era um troço que isso aí me causava um mal-estar, mas eu sabia que eu estava construindo meu futuro, estava construindo a minha carreira, mesmo que não tivesse um retorno muito grande naquele momento. Então, por que eu não mudaria de área? Porque eu não gosto de nenhuma outra área. Para mim, as outras áreas são sub-áreas do direito. Direito penal é direito penal. Direito civil, meu Deus, cara. Direito do trabalho, assim, ó, respeito muito quem faz, mas assim, ó, isso eu não ia conseguir. Já tentei ler, assim, o que eu fiz fora do crime, mas eu jamais sairia do crime para trabalhar nisso, é tipo direito de família, mas é que tem todo um contexto. Eu tive uma professora ótima na faculdade que ela fez eu gostar daquilo lá, só que eu já sabia que eu não queria trabalhar com aquilo, mas é uma das únicas coisas que eu saí sabendo fazer da faculdade, mais ou menos, né? Tipo assim, do pouco que eu sabia fazer, aquilo ali era algo que eu tinha algum conhecimento, que eu fiz lá no Sajuir, lá da faculdade, que é aquele setor em que você presta assistência judiciária gratuita, enfim. Daí fiz umas audiências de família, eu pensei, puta que pariu, que bagunça. Olha, eu até posso gravar sobre isso se vocês quiserem, da situação que eu passei. Nossa, cara. Assim, ó, gente, força, familiaristas.
Mas as coisas que me fizeram pensar, eu acho que é o que faz todo mundo pensar, sabe? A gente quer viver bem, a gente quer uma estabilidade, a gente quer ser feliz no que faz. E eu trabalhava muito e demorei para começar a ver, para começar a suprir a minha necessidade de orçamentária. Mas fora isso, não teve nada assim que me fizesse pensar em desistir da área criminal. É óbvio que é uma relação de amor e ódio. Tem dias que eu odeio, tem dias que eu odeio. Eu não vou trabalhar, não faço porra nenhuma. Mas tem dias que eu tô totalmente imerso, como nesse feriado, por exemplo, quando eu conversei com um rapaz que foi lá no escritório, eu tava trabalhando o dia todo tava feliz por estar trabalhando naquela defesa, feliz por estar fazendo o que eu faço. Como tô feliz aqui, que eu cheguei do escritório, tomei um banhozinho e falei, cara, eu vou dividir esse conteúdo hoje com essa galera. Mas assim, gente, se vocês gostaram, quero que vocês curtam essa... Não pode falar nome, né? Senão fica feio. Curte aí, cara. Quero que vocês comentem o nome de alguém que tá nessa fase de transição. E eu quero que vocês dividam a história de vocês comigo também. Porra, só eu dividir não dá, né? Escreve aí, cara, que eu leio todos os comentários. Eu acho que eu consigo acessar mais rápido os comentários do que os directs. Directs enche muito lá e é foda. Gente, como eu gosto de dividir sempre um material com vocês, hoje eu até deixei o livro no escritório, nem tinha pensado, pensei nisso agora. Tamara tem no quarto ali, mas eu não vou pegar. Que é o livro, vou indicar para vocês o livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito. Cara, eu não lembro se é esse o título, eu vou catar o link e vou deixar aqui da Amazon, mas assim, ó, ele é um livro que ele trata da vulnerabilidade que nós temos como seres humanos e num aspecto geral de como a gente tem essa pressão interna de ficar se comparando às outras pessoas, com os resultados das outras pessoas. E esse livro é um livro que me abriu muito a cabeça, assim, para perceber que o negócio é com a gente, sabe? E eu indico ele. Tenho certeza que vários de vocês já leram, mas eu vou indicar igual, vou deixar o linkzinho aqui, porque vale a pena, gente. Vale a pena. Pensem que a vida que a gente quer para o nosso futuro, ela acontece com o que a gente estuda hoje, com os livros que a gente lê hoje, com os filmes que a gente olha, com as pessoas que a gente caminha hoje. Então, assim, ó, esse livro é um livro que vai impactar a vida de vocês, eu tenho certeza, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.